BH Invisível, com Gustavo Ziller. Estamos de volta com BH Invisível, conversando nesse programa com um tema meio lúdico, meio intangível, horizontes. Que cidade a gente vive e o que a gente quer para essa cidade? No estúdio com a gente, as incríveis Débora Ladim, maior audiência no YouTube brasileiro na área de educação, a Luciana Bragança, arquiteta e professora do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFMG, e o super ultra mega Gustavo Greco, que além de tudo que já falamos aqui, é professor também de pós-graduação em Gestão de Marcas da PUC-MG e coordena o curso de pós-graduação Design Exponencial da UniBH. Agora eu vou desafiar vocês três com o quadro Histórias Invisíveis que eu falei para vocês no primeiro bloco. A gente tem um texto aqui preparado pela nossa pauta, pela nossa produção, de uma história que talvez a gente não conheça. Vou pedir para a Lu ler para a gente essa história e a gente conversa em cima dela. Uma cidade-jardim, avenidas arborizadas, o maior parque urbano da América Latina. O que hoje parece um sonho para qualquer grande cidade já foi uma realidade de Belo Horizonte. Mas, a partir dos anos 40, a cidade foi perdendo áreas verdes, canalizando córregos e expandindo a malha viária, até chegar aos incríveis 51% de taxa de impermeabilidade e apenas 3,9% de reservas ecológicas. Um triste panorama. Talvez o maior ícone dessa transformação seja o Parque Municipal Américo René Gianetti. Planejado para ser o pulmão da cidade, foi inaugurado meses antes da própria capital, com 555 mil metros quadrados. O projeto foi do urbanista francês Paul Villon e contava inicialmente com 3 lagos, uma cachoeira e milhares de árvores nativas e exóticas, vindo de vários lugares do mundo. Para completar o cenário, o parque era margeado pela Avenida Afonso Pena, coberta de frondosos ficus em quase toda a sua extensão. As mutilações do Parque Municipal começaram cedo. Já em 1905, começou a perder espaço para diversas construções, como a Faculdade de Medicina e a moradia estudantil Borges da Costa. Nos anos 30 e 40, o processo foi acelerado, com a criação dos teatros e da abertura da Alameda Ezequiel Dias. A pá de cal veio nos anos 60, quando o prefeito Jorge Carone derrubou as árvores e desativou as linhas de bonde da Avenida Afonso Pena, aumentando o espaço para a circulação de veículos. Mesmo com todos os cortes e problemas, o Parque Municipal segue como um espaço fundamental de Belo Horizonte. É um grande exemplo de que a cidade pode sim conviver e respeitar o meio ambiente e seus recursos hídricos. Mas e o futuro? Que cidade legaremos aos nossos filhos e netos? Se antes sonhávamos com carros voadores e prédios monumentais, hoje a resposta parece estar muito mais ligada ao passado, com nossos rios correndo livres, bondes e espaços arborizados. Incrível, né? Vocês sabiam desses detalhes aí da história do Parque Municipal? Eu sabia de alguns, não de todos. Não de todos, né? A gente fica... a gente tem uma coleção aqui no BH Invisível que é bem legal, que é Belo Horizonte, uma cidade de cada um, que tem 32 livros, e tem um livro específico do Parque Municipal que é lindo, maravilhoso, assim, tem uma história riquíssima. O que é essa coleção? Conta vários pontos especiais de Belo Horizonte, ou ruas ou bairros, é bem legal. E onde que a gente consegue? A gente tem já que procurar... fazendo o jabá contrário aqui agora. Perfeito, tem que procurar nas livrarias da cidade. João, onde que você achou a nossa coleção, você lembra? Foi direto na fonte, né? Qual que é o nome da editora, João? Pesquisa aí pra gente que a gente fala já. Isso aí. Mas o livro sobre o Parque Municipal é incrível e conta um pouco dessa história, né? A importância do Parque Municipal para a nossa cidade. Qual que é a importância do verde, na sua opinião, Lu? O verde faz parte de uma cidade responsável, de uma cidade inteligente? Olha, na verdade, eu acho que sim. A gente é natureza e a gente esqueceu que a gente faz parte da natureza. De uns tempos para cá, com a modernidade, a gente virou muito homem, humanizou tudo muito e se perdeu de ser também parte da natureza. Então, o verde, os animais, a fauna urbana e a flora urbana, eles são tanto essenciais para uma vida de fato equilibrada, e a gente vem vivendo muito problema por não respeitar esse pertencimento que a gente tem com a natureza. E assim, sem ele, eu acho que a gente não tem possibilidade de sobreviver mesmo. A gente está num ponto de virada, ou a gente reaprende a conviver com a natureza, ou a gente está fadado a ter problemas muito sérios nas próximas gerações. Vou colocar a Débora numa saia justa aqui, Débora. Saia justa para você.
Você tá com 21 anos de idade. Sim. Você já foi no Parque Municipal, Débora? Eu estava lá no último domingo, dançando forrozinho. Eu adoro. E também domingo é dia de feira, né? E agora que tem aqueles patinetes, daí equilibra uma sacola de cada lado do patinete e vai. É muito gostoso. É um programa de domingo que eu gosto muito de fazer. E a sua primeira vez no Parque Municipal? Cara, Greco? eu tava tentando lembrar isso, assim, eu tive uma experiência mais recente agora com essa proximidade com a Fundação Clóvis Salgado, que são ali vizinhos, né? Vizinhos não, né? Quase no mesmo espaço, então a gente discutiu muito essa história do uso do parque e tal. Mas eu confesso que eu me pergunto muito, eu raramente vou lá ultimamente, e um lugar tão incrível e que a gente tem um privilégio de ter aqui, fiquei com isso pensativo aqui agora em relação à relação com o parque, mas eu adorei seu comentário. Assim, acho que a gente está se dissociando dessa condição de ser um elemento da natureza, né? Parece que a gente tem uma relação esquizofrênica com isso. Então, acho que daí esse tanto de problema que a gente vem tendo de achar que, primeiro, que ela está para nos servir, né? E acreditar que fazer mal a isso não é fazer mal a nós mesmos, né? Então, acho que essa é uma onda que eu ando muito, assim, parei de comer carne e tal, em função de uma série de coisas por causa disso. Eu imagino, acho que é uma onda que veio para ficar, não é que é mais inteligente ou menos inteligente, acho que antes disso é uma onda que a gente precisa lidar com ela, né? E no final do dia é mais inteligente, obviamente, né? Mas aqui, Creco, aqui, ó. Aqui, legal, ó, Parque Municipal, a esse cidade de cada um. O João, nosso produtor aqui, foi tão ninja que ele trouxe o livro. Ó. A editora chama Conceito Belo Horizonte e é um autor por tema. Esse do Parque Municipal, quem escreveu foi o Ronaldo Guimarães. Eu vou circular entre vocês aqui para vocês darem uma olhada. Ouvinte de BH Invisível, a gente está recebendo perguntas, informações, recomendações e críticas construtivas no nosso Twitter, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Super simples, @BH Invisível, BH por extenso, BEAGA. Belo Horizonte já teve o maior parque da América Latina. O Parque Municipal foi o maior parque urbano da América Latina durante muito tempo. A gente fala pouco das belezas da nossa cidade. Vocês acham que o mineiro tem mania de esconder? A gente tem aqui um vencedor de Cannes, né, do maior festival de publicidade do mundo nessa mesa. A gente tem aqui a maior audiência do YouTube em educação. A gente tem aqui uma super arquiteta, doutoranda na UFMG, que está fazendo um trabalho lindo, resgatando esses olhares para os jardins da nossa cidade. A gente fala pouco da gente, vocês acham isso? Eu acho. Acho que a gente fala pouco da gente, acho que as pessoas daqui têm um pouco de restrição a quem fala de si mesmo, e eu acho que eu carrego essa bandeira do contrário, né? Você falou do Prêmio em Cannes e uma série de coisas que aconteceram em função disso. Assim, eu também fui, para você ter uma ideia, o único mineiro convidado a fazer parte do júri em Cannes, 2 anos depois que a gente venceu o prêmio lá, em 65 anos de festival. Eu ainda sou o único mineiro a ocupar esse lugar. Isso não é uma coincidência, né? Acho que isso não é à toa. Acho que as pessoas têm dificuldade de se colocar enquanto autores de seus próprios projetos, enquanto autores de seus próprios destinos, né? Então acaba que eu tenho esse papel de levar Minas para o mundo, levar Minas para o Brasil, assumindo esses lugares nunca antes ocupados. Agora, por exemplo, na sexta-feira passada, eu assumi a presidência da B-Design, que é a maior associação de empresas de design do Brasil, e é a primeira vez que esse cargo da presidência sai do eixo Rio-São Paulo. Então, eu não sirvo como exemplo mais, porque eu me obrigo a fazer, às vezes, a voz de Minas por aí. Então, mas eu acho que é uma dificuldade do nosso estado, essa coisa das montanhas talvez nos, sei lá... Tem uma energia de contenção, assim, né? Que eu não acho legal. Assim, acho que a gente tem talentos incríveis, pessoas incríveis e a gente acaba nem se conhecendo, né? Acho que nenhum dos três se conhecia aqui. Mas estou dizendo assim, pessoalmente, a gente nunca tinha se encontrado e é louco isso. Mas também é uma questão de reclusão de Belo Horizonte e Minas Gerais como estado mesmo no cenário do Brasil. Essa noção de que a gente é um interior, que é o interior do Brasil. É como se fosse a roça que está dentro do Brasil, a roça quase litorânea. Inclusive, você estava até falando das montanhas, uma curiosidade assim histórica. É que, acho que grande opinião disso, né, grande parte dessa imagem, é porque, eu não sei se você sabe, mas Belo Horizonte
foi eleito como um dos 7 abrigos nucleares do mundo. Mentira. Durante a Guerra Fria. Várias personalidades já moraram aqui. Orson Welles já morou aqui. O Jim Jones, aquele famosíssimo terrorista, já morou aqui durante um tempo. Ele tentou instaurar a seita dele aqui, muita treta. Muitas pessoas famosíssimas moraram aqui em Belo Horizonte. É uma cidade... Orson Welles já morou em BH. Morou em Belo Horizonte. Incrível. Morou em Belo Horizonte. Jim Jones também. Quem Jim mais, Jones Débora? morava no Santo Antônio. Sério? A casa dele até hoje tá lá. E ele saiu de Belo Horizonte justamente porque ele não sabia falar português, não sei nem por que veio. E assim, a Belo Horizonte se tornou um abrigo nuclear, né? Foi considerada não só porque é uma cidade interiorana, né? Entre as montanhas, então difícil de achar a vegetação e tudo mais, mas também porque é um lugar riquíssimo em minério, é um lugar riquíssimo em pecuária, em agropecuária e tudo mais. É um local que se a civilização acabasse, daria para reconstruir. Então, eu acho que, assim, grande parte... Eu fugi total do assunto, né? Mas grande parte da imagem que a gente tem de Belo Horizonte como um lugar mais recluso vem disso também. E é uma imagem totalmente errada, porque, igual a gente tá totalmente chocada aqui vendo esse tanto de gente famosa que morou em Belo Horizonte. Eu conto para vários amigos, eu também sou grande publicitária, divulgadora de Minas Gerais. Quando eu falo, não, o JK é mineiro, foi nosso prefeito, antes de ser presidente do Brasil, todos ficam abismados. Não é possível que uma grande personalidade tenha saído de Minas Gerais, pois saiu. E saíram muito mais, e continuam saindo. E o quão importante é divulgar isso, né? Eu tenho feito outros júris fora além de Cannes, e depois disso eu faço 2 júris em média por ano fora do Brasil, representando o Brasil. E sempre me pergunto, você é do Rio ou São Paulo, né? Não existe outra cidade no imaginário das pessoas. Acho que a gente tem essa obrigação mesmo de mostrar que... E não saindo daqui, assim como você. Né? Sim. Eu vou polemizar. Por um outro lado, essa certa interiorização, esse certo olhar para dentro, olhar para si mesmo, traz para a gente algumas resistências muito importantes. A gente ainda conserva alguns modos de vida, algumas formas de se relacionar com o espaço público, com a cidade, que eu acho que são preciosas e vêm justamente de uma certa reclusão, de um certo jeito menos aberto a tantas mudanças e que conservam, por exemplo, na relação com a natureza na cidade, algumas práticas que em outros centros já se perderam, né? Assim, é isso, a gente pode ficar aqui... Dá uns exemplos pra gente, achei legal esse raciocínio. Na verdade, por exemplo, na pesquisa, é uma pesquisa que começou, eu fui consultora da OEA, no MMA, no Ministério do Meio Ambiente. Isso começou lá nessa época. Eu comecei a conversar com tanta gente de fora, eram reuniões em Brasília, e aí a gente conversava, para falar do Parque do Rio São Francisco. Eles estavam começando a pensar a transposição, o governo federal achou por bem entender que tinha que ter um parque, que eu acho genial, e começou a discutir isso, e a OEA patrocinou essa discussão. E eles pegaram gente do Brasil inteiro, colocaram para discutir em Brasília, pessoas que trabalhavam com a natureza, com o parque, enfim. Eu era uma delas. Eu reparei que Minas a gente ainda tem uma sensação da natureza que ela é mais próxima. Ela é menos apartada. E é um pouco por esse jeito da gente ser. Por essa reserva que a gente ainda mantém, sabe? Então, assim... Manter a reserva no sentido do verde. Do bom também. Do bom. Ok, eu vou manter a minha reserva de jeito de entender o mundo, né? Eu não preciso aceitar essa modernidade doida que vem a reboque. Eu quando eu falo dessa se colocar para o mundo, não significa tentar repetir o que outros grandes polos fazem. Acho que não é por aí. Eu acho que é muito mais no lugar de colocar a sua identidade para fora, não repetindo a identidade do outro, porque já não é sua mais, né? É uma questão de design até, mas eu acho que é muito mais por aí. Não é que a gente tem que virar Rio ou São Paulo, mas que a gente seja Rio percebido e São Paulo como tem que conhecer mais Exato, Belo Horizonte. Exatamente. Acho que é mais por aí. Que realmente essa característica do nosso modo de viver é muito especial, né? Todo mundo que vem para cá fica impressionado com isso. Né? E também porque são poucos os centros urbanos de fato grandes, tipo Belo Horizonte, que tem seus milhões de habitantes, que conseguem manter todas as estruturas, né? E se a gente pensar, Belo Horizonte foi uma cidade planejada justamente para isso. Lá o complexo da Praça da Liberdade são prédios centenários que estão de pé e estão bem conservados, justamente o que a gente dá
esse valor. Até porque a construção de Belo Horizonte foi feita justamente para isso. Se a capital de Minas Gerais ainda fosse Ouro Preto, a cidade nunca teria aguentado, né? Aquelas igrejas, os prédios históricos nunca teriam aguentado a quantidade de gente. Então, a Belo Horizonte já foi feito para isso. Minas Gerais tem uma história, essa história precisa ser conservada. Então, vamos construir um novo capítulo dessa história que consiga abraçar uma grande quantidade de pessoas, e eles planejaram Belo Horizonte. Se estendeu, mas ainda conseguimos fazer isso. Ouvinte de BH Invisível, eu não sei se você está se deliciando, mas nesse momento eu tive uma aula com esses três aqui. Fiquei em silêncio observando e estou absolutamente apaixonado. Eu queria ler para vocês uma mensagem que a Kika, que é a presidente da Associação de Moradores da Vila Santana do Cafezal e que foi a idealizadora do Baile Funk da Serra, que fez o festival com a gente lá, mandou para a gente no grupo do festival, depois que a gente terminou e começou a fazer aquele famoso acerto de contas, o que falta para fechar e tal. Teve uma discussão no grupo e ela falou assim, ó: vou confessar que a minha maior felicidade foi fazer novos amigos. Tô confessando que hoje a minha maior felicidade foi ter unido vocês três nesse programa. Eu achei massa também, adorei. Adorei não, porque não acabou, né? Estou adorando. Estamos encerrando o segundo bloco só, creio. Olha só, pessoal. Quem tá escutando o BH Invisível, eu tô conversando com o Gustavo Greco, um super-herói da nossa cidade, Luciana Bragança, que também segue esse heroísmo e divulga coisas incríveis da nossa cidade, e a super ultra mega Débora Ladim, que é a nossa gênia da educação, a maior audiência do YouTube brasileiro nessa área. Você já se formou, Débora? Então, tecnicamente, era para eu me formar esse ano. Só que eu vou confessar que eu venho atrasando a minha graduação porque a faculdade é o que mantém a minha sanidade mental. Tá certo. Inclusive, já tenho plano de fazer outra graduação depois da história, mas... Eu vou te fazer um desafio ao vivo, Débora. Eu gosto dessas coisas, de desafiar as pessoas aqui. Vamos fazer uma... Como que você chama? Um episódio do YouTube? É um vídeo. Vamos fazer um vídeo do YouTube só sobre Belo Horizonte e essas curiosidades que você contou? Top. E a gente posta nas redes do BH Invisível? Só aí, mas tem que vir com essas coisas. É de Orson Welles pra baixo. A gente não quer nada, entendeu? É que a gente já sabia, né? Pelo amor de Deus. Você topa o desafio? Eu topo. Então pronto. A gente vai cutucar a Débora durante a semana pra esse desafio, pra vocês conhecerem um pouco mais das histórias invisíveis da nossa cidade. A gente fica aqui no segundo bloco. Já já a gente volta pra encerrar um programa que não deveria ser encerrado em hipótese alguma.